Além da questão do impacto da guerra, eu queria também falar algumas palavrinhas sobre a diversidade das experiências de independência. A gente sabe que quando a gente fala em independência afroasiática é um conceito guarda-chuva extremamente simplista, porque há aí um caleidoscópio de situações e de especificidades em cada uma dessas independências. Mas eu queria ressaltar, para o tema que nos interessa, duas especificidades importantes. Até que ponto a independência se dá de modo negociado ou conflituoso? Você tem vários casos de independência negociadas. Negociadas aí, coloque muito entre aspas, porque o processo de negociação normalmente ocorria após muitos conflitos. Por exemplo, a independência de Gana, em 1957, que é uma área extremamente importante, porque vai ser a primeira independência da África Negra, vai ter um simbolismo enorme para a África Negra. A independência de Gana foi negociada com a Grã-Bretanha. Mas foi negociada após, desde 46, 47, inúmeros conflitos sociais, sobretudo greves, manifestações sociais em regiões urbanas, rurais. Então, quando a gente fala negociada, isso não significa que o processo foi de maneira alguma pacífico ou pior, que a independência tenha sido concedida quase como uma dádiva pela metrópole. É um processo muito tenso, mas o momento da independência se dá por meio de uma negociação. Normalmente, quando a metrópole reconhece que a independência seria inevitável e que, portanto, ceder é mais interessante para manter privilégios. Para manter, por exemplo, bases militares, para manter privilégios econômicos nas antigas colônias, tratados comerciais preferenciais, acordos de investimento, áreas preferenciais, por exemplo, de extração de recursos naturais e assim por diante, que é o fenômeno do neocolonialismo, como muitos autores vão pensar. Tá? Mas é importante salientar que, em alguns casos, nem o próprio processo de independência foi negociado. A independência em si, em alguns casos, foi muito conflituosa e extremamente sangrenta. Tá? Tanto na Ásia, você tem casos importantes nesse sentido. O exemplo maior é o caso do Vietnã, que a gente vai, no final da aula de hoje, falar algumas palavrinhas a mais, porque ele é um caso muito simbólico, muito exemplificativo de várias tendências que nós vamos discutir aqui. E na África também há vários casos importantes. O caso da Argélia, que durou uma guerra de quase 10 anos contra a França, e os mais emblemáticos, até porque foi generalizado dentro do império dessa metrópole, que é o caso do Império Português na África. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, todos processos de independência extremamente sangrentos, tá? Que muitas vezes duraram mais do que uma década com grupos de guerrilha diversas lutando contra a dominação metropolitana. E há casos também, para além desse binômio aqui, negociada, guerras de independência, há casos importantes de independências que se dão de forma negociada, mas que logo após o processo de independência você tem o desenvolvimento de ferozes guerras civis. Logo após. Não estou dizendo algo que demora alguns anos. Não, logo após você tem o início de um contexto que vai desencadear uma guerra civil. O caso talvez mais emblemático, há vários, mas o mais emblemático que vai ter um impacto enorme na África Negra é o caso do Congo. Congo, ele obtém a sua independência de forma negociada com a Bélgica, também após conflitos, né, greves, manifestações, muitos dos quais gerando algumas mortes, feridos, que levam ao processo de negociação da independência. E logo após a independência você tem o surgimento de uma guerra civil com vários grupos diferentes e inclusive uma secessão. Uma das regiões do Congo, a região mais rica do ponto de vista de recursos minerais, a região de Katanga, proclama independência do país. Isso gera uma guerra civil quase de meia década e que inclusive envolve a ONU, envolve intervenção da ONU. Vocês lembram daquele secretário-geral cujo nome nós tentamos pronunciar na aula passada? Esse secretário-geral, o Hammarskjöld, ele morre por causa da guerra civil no Congo. Ele estava num avião indo em direção à antiga Rodésia do Norte para iniciar processo de negociação com os separatistas de Katanga e o avião dele, ao chegar ao aeroporto, caiu.
Ainda há uma discussão se de fato foi um acidente, né? Vários estudiosos acreditam que foi de fato um acidente, mas há ainda alguns que afirmam que teria sido um atentado, né, à vida do secretário-geral da ONU, que evidentemente já tinha uma popularidade razoável quando aconteceu, após o acontecido, imortalizou-se na história das Nações Unidas. Bom, por que eu digo que esse binômio é importante? Ele é importante porque isso nos explica, ou pelo menos faz a gente pensar na questão da influência da Guerra Fria. Normalmente, a Guerra Fria ela vai participar de quase todas as independências afroasiáticas, em maior ou menor grau. Não tem saída. Mas nos casos conflituosos, aí a penetração da disputa norte-americana-soviética tende a ser muito grande. Caso do Congo, que eu comentei com vocês agora há pouco. Você vai ter a União Soviética apoiando diretamente um dos lados da Guerra Civil, liderado por uma figura que vai ganhar repercussão internacional na época, o Patrice Lumumba, que foi assassinado, inclusive com várias possibilidades de que esse assassinato aconteceu com a ajuda do governo norte-americano, com a ajuda da própria CIA, e os Estados Unidos apoiando e intervindo em grupos contrários ao grupo do Lumumba dentro da guerra congolesa. Caso do Vietnã, outro exemplo. Guerra da Argélia, num grau um pouco menor, mas também você vai verificar a Guerra Fria entrando em grande escala. As guerras nas colônias portuguesas, você vai ter a mesma coisa. Movimentos guerrilheiros sendo apoiados pela União Soviética, por Cuba, e outros movimentos sendo apoiados pelos Estados Unidos, apoiados pela África do Sul, que vai ter um papel de aliança importante com os Estados Unidos nas guerras das colônias africanas. Então, se é negociado ou não é fundamental porque isso vai impactar na influência ou no peso da Guerra Fria nesses conflitos de independência. É claro que tem um outro aspecto que também pesa para ver até que ponto a Guerra Fria vai influenciar, que é o tipo de liderança dessas independências. Lideranças comunistas ou de frentes de esquerda tendem a receber apoio de países comunistas e isso gera, evidentemente, um contrapeso por parte dos Estados Unidos em apoio seja às metrópoles ou apoio a grupos que são contra essas lideranças comunistas ou lideranças esquerdistas. Tá? Então, esses são os dois aspectos sobre a independência afroasiática que eu gostaria de salientar com vocês, porque me parece que são relevantes para a discussão que a gente vai começar a partir de agora sobre a organização política e ideológica do Terceiro Mundo. Antes de entrar nessa discussão, deixe-me só apresentar dois mapas breves para vocês. Em casa, vocês olham esses mapas com mais calma, tá? Mas aqui você tem uma diferenciação por cores. Então, no caso, o verde mais claro, independências mais antigas, que se dão logo no processo pós-Segunda Guerra Mundial, e verde mais escuro, independências que se dão num período posterior, né? Então, independência da Índia, o caso da Indonésia, das Filipinas, que acontecem logo no período pós-Segunda Guerra, e o caso mais emblemático de uma independência que vai demorar muito para ser concretizada, né, que vai ser um símbolo da guerra ao imperialismo, que é o caso da Indochina, particularmente do Vietnã, né? Uma guerra de 30 anos, com alguns interregnos, mas basicamente um conflito de 30 anos, que na primeira década envolveu a França, com participação indireta norte-americana, e nas duas décadas posteriores envolveu essencialmente participação norte-americana. No caso da África, mesma coisa, então as independências mais antigas estão ou em amarelo ou em verde mais claro, as independências mais recentes em verde mais escuro ou roxo, tá? Então perceba que exatamente as independências do Império Português, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau lá em cima, foram independências extremamente conflituosas. Portugal segura-se ao seu império colonial até o limite, até o possível e o impossível. Vai ser uma revolução que vai acabar com o regime salazarista em Portugal, que vai permitir com que o Império Português se dissolva, ou o início da dissolução do Império Português, né? O caso do Zimbábue, que aí é uma outra situação, que envolve o problema da minoria branca da antiga Rodésia, que impedia a participação da maioria negra do país, coisa que vai caracterizar a África do Sul também até o início dos anos 90. Né? E perceba o número de países que obtêm a sua independência em 1960.
Em 1960, chamado de o ano da independência, só nesse ano, 17 países obtiveram independência política formal. Independência política formal. Na maioria dos casos, uma independência, como a gente viu, negociada, mas que envolveu diversos tipos de concessões, em alguns casos, às antigas metrópoles. Se você pensa na questão da entrada desses inúmeros países na ONU, ou seja, de mais de uma centena de países novos que surgem nesse período de independência afroasiática, você observa o efeito disso do ponto de vista, né, do número de membros da Organização das Nações Unidas. Então você tem, lá no período do pós-Segunda Guerra, o número de membros da ONU girava aí na casa de um pouco mais de 50 membros, né? E aí na década de 50, uma ascensão expressiva, na década de 60 também. Década de 70, o ritmo de crescimento diminui, continua crescendo, mas num ritmo menor. Década de 80, uma estagnação. E aí, década de 90, um novo salto, que é relacionado com o processo da dissolução da União Soviética, né, das guerras balcânicas dos anos 90. E aí nós chegamos aí a quase 200 membros das Nações Unidas hoje. É claro que olhar um gráfico como esse faz a gente, no mínimo, perguntar qual o impacto que esses países, esses novos países, trouxeram para a cena internacional. Mais de uma centena de novos países que surgem em 3 décadas, 4 décadas. Não há dúvida que algum impacto, e um impacto considerável, esses novos atores tiveram. Então, é sobre isso que a gente vai se debruçar agora. Porque o fato de muitos terem obtido independência política formal, por si só, não significa nada. A questão é saber como que esses atores políticos se organizaram e tiveram os seus interesses ou não contemplados no plano internacional. Então vamos pensar naquela questão que eu lancei anteriormente sobre o terceiro mundo como um projeto, pensar o terceiro mundo como um projeto, projetos que muitas vezes são conflitantes, muitas vezes são complementares. E a gente vai fazer essa discussão sobre terceiro mundo enquanto projeto a partir de 4 marcos históricos importantes. Tá? A Conferência de Bandung, na Indonésia, de 1955, a Conferência de Belgrado, na antiga Iugoslávia, em 61, a Conferência da UNCTAD, a Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento, United Nations Conference on Trade and Development, que aconteceu em Genebra, em 64, no ano fatídico da história brasileira. Inclusive, a participação do Brasil na UNCTAD vai passar por uma verdadeira revolução, nesse sentido os militares estavam certos, uma verdadeira revolução com a saída dos representantes do governo Goulart e a entrada dos novos representantes do governo Castelo Branco representando o Brasil na UNCTAD. E o último exemplo, a Conferência de Solidariedade Tricontinental, mais conhecida só como Conferência Tricontinental de Havana, de 66. Tá? Eu vou falar algumas palavras sobre cada uma dessas conferências ou, né, momentos históricos específicos, pensando nessa relação de terceiro mundo enquanto projeto. Vamos começar com Bandung, que talvez dos 4 exemplos que eu citei seja, imagino, o mais conhecido. Não, pessoal? Talvez dos 4 seja o mais conhecido. Por que Bandung é importante? Por que a Conferência de Bandung de 1955 é importante? Em primeiro lugar, ela é considerada por vários estudiosos como a primeira manifestação autônoma de estados terceiro-mundistas no plano das relações internacionais. Antes de Bandung, houve uma conferência organizada no âmbito da Liga das Nações, em Genebra, em 1927, uma conferência contra o imperialismo, que tem a participação de alguns estados e até alguns movimentos políticos coloniais. Tá? Mas a Conferência de 27 ela não foi organizada do início ao fim por esses atores terceiro-mundistas, diferentemente do caso de Bandung, cuja organização se dá por meio, né, quase que totalmente por países de terceiro mundo, inclusive, e o mais importante do ponto de vista da agenda, o que vai ser discutido e do que vai ser discutido, o que é decidido. Então, acho que esse é um primeiro ponto do porquê Bandung é tão simbólico. Mesmo que, se você lê a declaração final de Bandung
e você coloque, bom, mas várias das questões que foram levantadas ali não se concretizam. É verdade, mas o fato de várias dessas demandas não terem se concretizado, isso não extingue a importância política, inclusive do ponto de vista da organização desses países de terceiro mundo que Bandung representou. E tem um segundo ponto do porquê Bandung é muito importante. Nós vamos discutir em cada uma dessas conferências que eu vou citar posteriormente, projetos distintos de terceiro mundo, que têm semelhanças e diferenças entre si. Todos esses projetos, de uma forma ou de outra, aparecem em Bandung, estão em Bandung. Tanto a perspectiva do não alinhamento, a perspectiva da solidariedade afroasiática, latino-americana, ainda latino-americana não tão forte como vai aparecer aqui, mas afroasiática contra o imperialismo, contra o neocolonialismo, e uma perspectiva de cooperação econômica. Todas essas perspectivas ou projetos vão aparecer com vozes diferentes na Conferência de Bandung. A gente pode entender esses 3 exemplos posteriores que eu vou analisar como desmembramentos, digamos assim, de debates que ocorrem em Bandung. Quem participa de Bandung? Basicamente estados, então uma representação estatal. São 29 delegações, maioria absoluta dessas delegações asiáticas. 22 delegações asiáticas e 7 delegações africanas. Das delegações africanas, há algumas delegações de representação que ainda não eram estados propriamente ditos, como é o caso de Gana. Gana ainda não havia obtido independência política formal da Grã-Bretanha, mas tem representação em Bandung. Uma coisa muito importante quando a gente fala de Bandung é pensar na identidade dessa conferência. Qual que é a identidade que essa conferência passa, não só para os participantes, mas para o mundo como um todo? Como eu coloquei aqui, essa é uma conferência de solidariedade afroasiática. Ela é uma conferência de solidariedade, em particular, àqueles que lutam contra o colonialismo. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes de Bandung. O repúdio ao colonialismo e o repúdio ao neocolonialismo. Ou seja, há formas de colonialismo que não são mais marcados por uma dominação política formal, mas envolvem formas de dependência econômica, militar, cultural, diversas que não a dominação política formal estritamente falando. Tá? Então, essa é uma identidade fundamental, a solidariedade da África e da Ásia a todos os povos que lutam contra o imperialismo e que lutam contra o neocolonialismo. Isso permite, pelo fato de ser uma conferência cuja identidade é a solidariedade contra o colonialismo, isso permite com que alguns países que claramente estavam alinhados a alguma das duas superpotências participassem de Bandung. Por exemplo, a China participa de Bandung. A China, nesse momento, ainda mantém relações muito, digamos, melhores com a União Soviética do que ela manteria no final dos anos 50 e início dos anos 60. Então dá para pensar a China aqui como vinculada à União Soviética, apesar de alguns problemas já existirem. O Japão participa de Bandung. O Japão tem uma aliança militar com os Estados Unidos. As Filipinas participam de Bandung. As Filipinas têm uma aliança militar com os Estados Unidos. Tá? Os 2 Vietnãs participam de Bandung. Então, é importante perceber que, a partir da identidade de Bandung, você tem a possibilidade de estados que são alinhados a uma das 2 esferas da Guerra Fria participarem dessa conferência. Porque a identidade dela, o que a caracteriza é uma solidariedade afroasiática a colônias afroasiáticas que ainda lutam pela sua independência e a povos coloniais que lutam para não serem mais colonizados por outras formas que não o colonialismo formal. Além da questão do repúdio ao colonialismo e ao neocolonialismo, 3 outros aspectos importantes aparecem em Bandung. Um clamor pelo desarmamento, em particular desarmamento nuclear, e esse é um aspecto que vai ser capturado mais para frente por uma das identidades terceiro-mundistas. Um outro ponto que aparece em Bandung é a necessidade de cooperação econômica.
não só entre os países afroasiáticos, mas, não há dúvida, cooperação dos países ricos diante dos países que agora obtiveram recentemente a sua independência ou estão lutando pela sua independência. Ou seja, parte-se dessa perspectiva de cooperação econômica da necessidade de olhar o mundo numa perspectiva ou numa abordagem norte-sul e não simplesmente leste e oeste. E aí, claro, tendo como base uma questão de desenvolvimento ou subdesenvolvimento econômico. E um último ponto que Bandung levanta, que há alguns autores, o Prashad, por exemplo, comenta que esse talvez seria o ponto mais importante de Bandung, mais ainda do que o próprio repúdio ao colonialismo, mais do que o clamor contra armamentismo nuclear, corrida nuclear, mais do que a questão da necessidade de cooperação econômica, que é a questão da cooperação cultural entre os povos do terceiro mundo. E a ideia de cooperação cultural parte não só na noção de que os povos do terceiro mundo precisam se conhecer, de que há uma supremacia cultural que vem norte e sul, mas não há canais de comunicação cultural entre os países do sul. Mas mais do que isso, um clamor pela desconstrução do mito racial. Esse é um aspecto muito importante colocado em Bandung, tá? Ou seja, o quanto a raça foi utilizada historicamente como um instrumento de supressão de culturas, de dominação de determinadas culturas por outras culturas e de que forma os países afroasiáticos precisariam desconstruir, contribuir para desconstruir esse mito. Tá? Então esse é um outro aspecto de Bandung que eu acho que é interessante a gente ressaltar. Bom, mas como eu disse, a partir de Bandung você vai ter projetos distintos que vão ser concretizados em conferências ou em momentos históricos distintos. Um desses projetos vai ganhar corpo no chamado Movimento dos Não Alinhados, cuja conferência inaugural acontece em 61 em Belgrado. De novo, aqui uma conferência em que você vai ter basicamente representantes de países, então são representantes estatais, tá? Um pouco menos número de países que participam do movimento dos não alinhados, da Conferência de Belgrado dos Não Alinhados, é um pouquinho menor do que o de Bandung, então aqui são 25 delegações, tá? E é interessante a gente olhar e pensar as diferenças na composição daqueles que participam de Belgrado, mas que não participaram de Bandung, ou dos que participaram de Bandung, mas não estão em Belgrado. Talvez uma diferença crucial aqui é a participação da Iugoslávia. A Iugoslávia não só está no movimento dos não alinhados, mas o Tito é uma das lideranças fundamentais do movimento dos não alinhados. Perceba que para a Iugoslávia participar de um movimento terceiro-mundista, há algumas mudanças que precisam ser feitas na ideia do que é terceiro mundo e o que o terceiro mundo almeja. Esse é um ponto importante. Agora, para além da Iugoslávia que participa, há vários países que participaram de Bandung e que não vão estar aqui na Conferência dos Não Alinhados. Quais, por exemplo? Os países alinhados. Ou seja, Japão não está em Belgrado. China não está em Belgrado. Filipinas não está em Belgrado. Paquistão não está em Belgrado. Ou seja, países alinhados militarmente a uma das duas superpotências, ou alinhados do ponto de vista ideológico, não estão em Belgrado. Apesar de que, nesse momento, o raciocínio soviético já estava muito avançado. Mas a China é vista como alinhada a um dos campos desta Guerra Fria, mesmo que China e União Soviética estejam num processo bastante conflituoso entre si.